Olá, prezados. Vamos a mais uma aula de Teoria das Comunicações 2. Eu sou o professor Reginaldo, do Instituto Federal do Espírito Santo. Na aula de hoje, nós veremos a modulação por chaveamento em frequência coerente. Ou seja, até então a gente viu os sistemas PSK e QAM, e esses sistemas eram sistemas de modulação lineares, né? Agora a gente tem um sistema que não é linear, é o sistema de transmissão em banda passante por chaveamento de frequência. Repare então que para eu transmitir, no caso aqui do FSK binário, eu tenho cada símbolo representando um único bit, então um símbolo para representar o bit 0, um símbolo para representar o bit 1. Eles são transmitidos por portadoras de frequências diferentes. Até então eu tinha a mesma portadora. Agora eu tenho portadoras de frequências diferentes para transmitir símbolos diferentes. Muito bem, então o meu SI de T, ele vai ser igual, que é o sinal, né, a ser transmitido, ele vai ser igual a raiz de 2 EB sobre TB, vezes o cosseno de 2πFI T, onde a FI corresponde ao símbolo I especificamente. Esse sinal vai ser transmitido durante o período de símbolo, período de um símbolo, que é o período do símbolo 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E o I, no caso, vai variar de 1 a 2, onde eu tenho dois tipos de símbolos simplesmente, né? Então eu tenho a F1, que representa o símbolo 1, e o F2, que representa o símbolo 0. Bom, para calcular a frequência a ser transmitida, é preciso que a gente leve em consideração que o número de ciclos do período de bit, dentro do período de bit, o número de ciclos gerados pela frequência da portadora, ele tem que ser inteiro. Por quê? Porque aí eu tenho uma continuidade de fase. Eu sempre vou ter a inversão, a mudança de frequência, quando a fase está passando por zero, né? Daí, então, para calcular essas frequências, eu pego um número inteiro aqui e somo com I, né? E a partir daí, a partir de um número inteiro específico lá, mais I sobre TB, eu vou ter, então, onde esse N aqui é um número natural, e o I, no caso aqui, se é binário, é 1 e 2, e assim sucessivamente. Dando continuidade, então observe então que eu tenho frequência para cada tipo de símbolo e então a continuidade desde que eu tenha um número de símbolos, número de ciclos inteiro dentro do período de bit. Bom, o sinal FSK binário, então, gerado na modulação de fase contínua, nesse caso. Ou seja, tem a continuidade de fase que sempre é mantida. A modulação também é chamada de chaveamento de frequência de fase contínua. Esses sinais, né, os sinais para cada símbolo, eles têm que ser ortogonais entre si. Assim, a gente tem que definir funções bases ortogonais. E ficam dessa maneira. Eu vou ter, então, φi igual a raiz de 2 sobre TB, cosseno de 2πFI de T, durante o período de símbolo. E 0, caso contrário. Bom, os coeficientes S e J, daquele espaço de representação geométrica, para a gente verificar a constelação, fica dessa maneira. Eu tenho, então, um símbolo S e J, eu determino a partir de quê? A partir da multiplicação do sinal SI pela função base φJ. Obviamente, se eu tenho, então, ortonormalidade entre as funções, eu vou ter sempre raiz de EB quando I for igual a J, e 0 quando I for diferente de J. Então, esse onde I vai ser, então, o índice do símbolo e J o índice da função base. Ou seja, temos dois pontos, então, no espaço geométrico para o sinal BFSK. Né? Ou seja, vai ser raiz
de EB e 0, e o S2, 0 e raiz de EB. Okay? De tal maneira que os símbolos vão estar postados assim, dessa maneira no espaço geométrico. A distância entre esses pontos é exatamente raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de EB, né? Ou seja, raiz de 2 é B. Repare que para calcular a distância, para calcular a probabilidade de erro entre pontos de uma constelação, a gente pega exatamente essa distância euclidiana. Né? Foi o que a gente fez no BPSK. Então, no BPSK, eu tinha a distância dessa maneira, né? Era 2 vezes a raiz de EB. E no FSK eu tenho raiz de 2EB, ou seja, aqui eu tenho a energia a distância, no caso, né, entre os dois pontos, raiz de 2 vezes menor. Logo, a probabilidade de erro, pegando o mesmo exemplo do BPSK e utilizando a distância do FSK, a gente vai ter, então, como probabilidade de erro, um meio de erro complementar, da função erro complementar de EB sobre 2N0. E não de EB sobre N0, né? Uma vez que ela é raiz de 2 menor. Ok? Bom, então tendo essa probabilidade, quando a gente compara então com a modulação BPSK, a gente tem que duplicar, né, a razão EB por N0 no FSK para atingir o mesmo desempenho de erro de bits do BPSK, num canal AWGN. Isso por quê? Porque o BPSK emprega uma única função, eu tenho como colocar uma única função, né, é linear, e o BFSK ele usa 2 funções base no espaço bidimensional. A construção do transmissor FSK é muito simples. BFSK, né? Binário FSK. É muito simples. Observe, então, que eu tenho tenho minha sequência binária, e eu tenho aqui simplesmente um encoder on-off que vai apresentar ou raiz de EB ou 0. Raiz de EB ou 0, conforme o símbolo que tem aqui, né? GB ou 0. Então, quando eu tenho raiz de EB, né, o sinal é multiplicado aqui pela função φ1, né, que é raiz de 2 sobre TB. Cosseno multiplicou a raiz de EB, então vai ficar raiz de 2EB sobre TB, cosseno de 2πf1t. Né? E aí eu tenho aqui, quando raiz de EB entra por aqui, aqui vai entrar raiz de EB também, né? E aqui um inversor lógico apenas, né? De nível lógico. O que acontece é que entrou aqui o nível alto, sai aqui o nível baixo. Então vai sair, se entrou raiz de EB, vai sair 0 aqui. Né? Saiu 0, eu tenho então 0 multiplicado pela segunda função base. Então quando eu somo aqui vai ter só apenas a primeira função base. Quando eu faço a inversão e aqui então sai 0, quando aqui sai 0 no caso, né? Então eu tenho 0 multiplicado pela primeira função base, 0 sai aqui para somar, e aqui eu tenho 0 entrando no inverter, vai sair raiz de EB aqui, raiz de EB então é multiplicado pela função base 2, de tal maneira que sai aqui o símbolo multiplicado pela função base 2, ok? E essa então é a transmissão binária FSK. O receptor é muito semelhante a 2, no caso a 2 BPSK em paralelo, né? Onde eu estou usando as 2 funções base agora. Né? Como no BSK só tem uma, aqui eu uso as 2 funções base. Coloco então em paralelo, multiplico pela primeira função base, pela segunda função base, integro no tempo de símbolo, esse aqui então é o correlacionador, integro no tempo de símbolo, e depois faço soma e subtração. Por quê? Porque aí aqui vem o bit 1, fica positivo. Aqui vem o bit 0, fica negativo. Né?
de tal maneira que se vier o bit 1, eu tenho aqui um valor positivo, né? Valor positivo, e aqui o bit 0, na hora que eu faço a integração, dá 0. Então vai ser positiva a saída aqui. Quando eu tenho bit 0, essa integral aqui vai dar 0 e essa aqui vai dar a energia de bit. Então eu tenho aqui um valor negativo. De tal maneira que a decisão pode ser com o patamar em 0, né, o threshold em 0, onde eu tomo a decisão para 1 maior que 0 e 0 se for o sinal menor que 0. Então, muito simples também o detector BFSK coerente, né? Então, coerente por quê? Porque eu preciso da função básica para multiplicar. Muito bem, se a gente considerar o espectro de potência, aí a gente pode trabalhar para poder tirar a portadora, a gente pode fazer uma manipulação matemática, porque o sinal BFSK, ele na verdade é separado em frequência, né, por uma distância de, como dito aqui, ó, as frequências elas são separadas por uma distância, no primeiro slide aqui, né, são separados por uma distância de 1 sobre TB, as frequências, né? Então, como essas frequências elas são separadas pela distância de 1 sobre TB, significa que o quê? Eu tenho posso considerar uma frequência central, onde uma das frequências FI é FC mais 1 sobre 2 TB, já que a distância é 1 sobre TB. E a outra é FC menos 1 sobre 2 TB. Né? Bom, aqui então eu tenho posso fazer a distribuição aqui, né? Então vai ficar raiz de 2EB sobre TB cosseno de 2πFCT, né? Multiplicando aqui FC, e, né, 2πt dividido por 2TB, né? O 2 simplifica, faz πt sobre TB. Dessa forma aqui, ó, eu tenho, para cada símbolo, seja ele 0 ou 1, eu tenho aqui uma somatória, um cosseno de A mais B ou cosseno de A menos B. Né? Então, como é que a gente destrincha isso aí para obter, então, as expressões das funções e dos espectros, né? Então, nós temos aqui, ó, raiz de, para tirar a portadora fora, né? Então nós temos cosseno de A, cosseno B, menos seno A, seno B, né? O cosseno de uma soma, né? De tal maneira, então, que eu tenho mais ou menos aqui para um símbolo e outro. E aqui, então, nós temos as componentes em fase e as componentes em quadratura, né? A componente em fase é igual para os dois símbolos, e a componente em quadratura, que é mais ou menos raiz de 2 é B sobre TB, seno de π T sobre TB. Bom, a partir daí a gente tem condições, então, de calcular, porque a gente vai tirar a portadora fora, de calcular quanto de banda ocupa o espectro de frequência do sinal FSK. Assim, a componente em fase, ela está presente em ambos os símbolos, né? Como a gente viu, é independente, seja um símbolo ou outro, e o espectro corresponde a 2 impulsos deslocados. A componente em quadratura, por outro lado, depende do símbolo a ser transmitido, pode ser mais ou menos, e o seu espectro de potência vai ficar dessa maneira, fase de quadratura. 8EB sobre TB cosseno ao quadrado de πTBF sobre π ao quadrado, 4TB ao quadrado, F ao quadrado menos 1, isso tudo ao quadrado. Então aqui é como determinar o espectro de potência. Assim, observando e comparando o espectro de potência do FSK binário, né, com o BPSK,
Então aqui eu tenho o BPSK aqui, né, com alguns os lobos laterais aqui, o lobo lateral, e o espectro do FSK aqui. Repare que o espectro do FSK, os lobos laterais são bem menores. Isso é porque a componente em quadratura ela é mais suave que a componente em quadratura do BPSK, né, que é um pulso retangular, né, no caso do BPSK. E do FSK não é uma senoide, né? Ok, aí nós temos então lobos laterais menores, uma cossenoide no caso. Nós temos um espectro, no caso, um pouco maior antes do primeiro nulo, porém eu não tenho lobos laterais. Isso faz com que o espectro de potência acabe ocupando um espaço menor, né? Bom, até então a gente viu a diferença entre a frequência F1 e F2 igual a 1 sobre TB, né? Para manter exatamente para manter também a continuidade de fase. Mas existe uma possibilidade de manter a continuidade de fase, mesmo reduzindo um pouco mais essa distância, quando a gente tomar o que a gente chama de chaveamento mínimo, um deslocamento mínimo de fase, né? Aí isso vai ocorrer se eu tiver as duas frequências, né, a diferença entre as duas frequências não igual a 1 sobre TB, mas igual a 1 sobre 2 TB. Isso vai manter o que a gente chama de sinais coerentemente ortogonais, né? Eles não são exatamente ortogonais, mas são coerentemente ortogonais. Ou seja, se eu manter a coerência perfeita, eles vão manter a ortogonalidade. Esse esquema FSK também mantém a continuidade de fase. Eles, tanto o primeiro quanto esse, são conhecidos como CPFSK. Ou seja, eles evitam mudanças abruptas na fase do sinal, o que aumentaria a largura de banda do sinal, porque você tem uma transição muito brusca, né, no sinal, você então tem acaba inserindo harmônicos de frequências que vão ocupar praticamente o espectro todo. Agora vamos para esse deslocamento mínimo de fase aí, né? Como é que a gente constrói esse deslocamento mínimo de fase? Bom, eu tinha então que a modulação do FK podia ser feita através da informação de fase linear, mais ou menos 1 sobre 2 TB, né? No caso lá. Consegue-se então melhor desempenho em termos de probabilidade de erro ao custo de um aumento de complexibilidade do demodulador. Então aqui a gente vai usar um demodulador um pouco mais complexo. Modulador e demodulador um pouco mais complexo. Bem, então isso equivale a dizer o quê? Que esse parâmetro H, né, que é colocado aqui, ele é que vai dar o deslocamento de fase a cada período de bit. Então o H ele vai ser multiplicado aqui, ó, nessa região, onde, por exemplo, o que equivale a dizer que o envio do símbolo 1, por exemplo, aumenta a fase em π vezes H radianos. E o símbolo 0, ele reduz, né, a fase em π vezes H radianos. Então essa é a ideia. Então toda vez que eu tiver um aumento de fase, é como se eu estivesse transmitindo o símbolo 1. Então aqui eu tenho o que a gente chama de árvore de fase descrita, né, por essa figura. A variação de fase, com o tempo, ele na verdade vai seguir um caminho que consiste de uma sequência de linhas retas, né, cuja inclinação
representam as mudanças de frequência. Essa figura, então, ela descreve os caminhos possíveis que iniciam no tempo zero aqui, né? E os caminhos possíveis para as variações de frequência. Essa árvore, então, é uma característica da continuidade de fase inerente a um desses sinais, CPF e SK. Nesse caso, o coeficiente H, aqui nesse caso, o coeficiente H é exatamente a unidade, né? Então não muda aquela diferença de fase entre o símbolo 1 e 2 de 1 sobre TB, né? De πt sobre 1 sobre TB. Não muda, né? Porque o H é igual a 1. Então, vou multiplicar o H aqui dentro. Então, repare. Eu tenho, então, 0, πH. Então, bit 1. Se for o bit 1, vai seguir por aqui. Vai para πH a fase. Se for o bit 0, né, segue para menos πH a fase. E assim eu vou, na sequência de bits, eu vou seguindo essa árvore de fase aqui. No caso do deslocamento mínimo, né, é a metade do caso do BFSK. No caso, então, eu vou tomar H igual a meio. Quando eu tomo H igual a meio, eu tenho, então, ó, aqui, né, H πt sobre TB vai ficar, então, πt sobre 2TB. Então, agora a variação vai ser de π sobre 2, mais ou menos π sobre 2. Então, na árvore, eu vou variar ou mais π sobre 2 ou menos π sobre 2, mais para 1, menos para 0. Então, aí eu tenho, então, essa variação. No caso aqui, a linha cheia representa a minha sequência de bits nessa árvore de caminhos. Isso significa dizer que eu estou transmitindo o quê? O bit 1, mais um bit 1, agora um bit 0, mais um bit 1, um bit 0, outro bit 0, outro bit 0. E assim sucessivamente, né? Então essa é a característica do deslocamento mínimo de fase, onde eu tenho H igual a meio. Então essa é a sequência de bits aqui. Eu fiz a pergunta, mas já respondi, né? Essa é a sequência de bits apresentada aqui pela figura. Obviamente, o diagrama de espaço é baseado no BFSK, então considero o sinal MFSK, né? Θ aqui, mais ou menos. Esse θ aqui seria o θ que é o ângulo inicial, né? O θ0, né? Porque aqui a gente partiu sempre do zero, né? Mas pode ser que num dado momento o ângulo de fase do sinal não seja zero. Então vai ter uma fase inicial, mais ou menos a variação de fase conforme o símbolo seja 0 ou 1 período símbolo. Observe então que cada período TB a fase muda em mais ou menos π sobre 2. Né? Mais ou menos π sobre 2. Aí o demodulador, MSK, o diagrama de espaço, né? Ele vai ficar da seguinte maneira, ele vai depender do ângulo inicial que foi transmitido, o ângulo anterior. Né? Então, se o ângulo inicial é 0, o ângulo anterior é 0, transmitir o bit 1 vai para 90, né? π sobre 2, mais π sobre 2. Se o ângulo inicial é 180, transmitir o bit 0 vai para 90, ou seja, diminui de π sobre 2. Se for 0, mas o ângulo inicial for 0, vai para menos 90, e assim sucessivamente. Então, a gente tem como observar isso aí, observando a variação de fase do símbolo anterior. Com isso, a gente pode, a gente constata, então, que o MSK, ele depende, MSK, porque é mínimo fase, né? Depende de uma das 4 condições da tabela, de acordo com o valor da fase no instante 0 e no instante TB. Então, o valor da fase no instante 0 e o valor da fase no instante TB é que vai definir qual é o símbolo que está sendo transmitido. As funções bases, né, são aquelas mesmas, cosseno e seno, para fase e quadratura. Né? E a gente modifica
que aqui fica π t sobre 2tb. E aí vem a caracterização de estados, né? Caracterização de estados. Se eu estou transmitindo o bit 0, e a minha fase é 0 inicial, vai para menos π sobre 2, né? E aí as coordenadas do ponto geométrico fica em mais raiz GB, né, S1, e S2 também mais raiz GB. Né? Então fica os pontos tudo, vamos dizer assim, nesse caso aqui, esse ponto aqui em cima do eixo X, esse ponto aqui em cima do eixo Y. Né? Sempre lembrando que S1 em cima do eixo X, S2 em cima do eixo Y, né? São coordenadas cartesianas. Quando eu tenho, por exemplo, transmitir o bit 1, então eu tenho π, se eu tenho π como ângulo original, né, como ângulo inicial, eu vou ter menos π sobre 2. Porque ele vai somar, vai para 3π sobre 2, né? Quando você faz o wrap, vai para menos π sobre 2. π mais π sobre 2 é para 3π sobre 2, né? Que equivale ali, se você for comparar só de 0 a π, né? De menos π a π, no caso, a gente trabalha com menos π sobre 2. Que nesse caso vai representar quem? Vai representar negativo para para o símbolo S1, menos EB, e mais EB para o símbolo S2. E assim sucessivamente. Se o bit 0 e eu estou em π, ele vai subtrair, né? De π, vai subtrair π sobre 2 é para π sobre 2. Então, π sobre 2 menos e menos. E, finalmente, quando eu tenho o símbolo 1, que for transmitir a partir de um ângulo de origem 0, eu vou somar π sobre 2. E, nesse caso, esse símbolo mais E e esse símbolo menos E. Menos raiz GB, perdão. Esses são, então, os símbolos. Repare, então, que antes eu tinha S1 igual a um par ordenado, né? Eu tinha um par ordenado S1 de raiz GB e 0, e S2 era 0 e raiz GB. Agora esses pares funcionam dessa maneira, né? Funcionam dessa maneira. Os pares ordenados para gerar os símbolos, né? Específicos. A probabilidade de erro, então, agora, como a distância é maior, ela vai ficar o que equivale à mesma probabilidade de erro do BPSK e do QPSK no espaço geométrico. Antes eu tinha 0, né? Aqui agora eu tenho sempre uma distância de raiz de EB nos pontos cartesianos, eu vou ter distâncias maiores. Sempre a distância desse ponto aqui para esse, ó, né? A distância desse ponto para esse, a distância desse ponto para esse, e assim sucessivamente, né? Vão se tornar distâncias maiores, né? Vão se tornar distância igual a raiz de EB. A raiz de EB. Aliás, 2 raiz de EB, né? Por isso, então, a probabilidade de erro fica igual à probabilidade do BPSK e do QPSK. Então, veja que o MSK funciona, então, dessa maneira, né? Suponha que eu tenha essa sequência binária, né? A parte multiplicada, né, pela φ1 vai ficar dessa maneira, então eu tenho como se eu tivesse uma envoltória de seno, né, uma envoltória de seno, período, e aqui uma envoltória de cosseno no período, né. Então é como se eu tivesse um sinal senoidal com essas envoltórias de seno e de cosseno. Daí quando eu somo as duas eu tenho o meu sinal especificamente. Então essa é a pequena diferença do MSK para o BFSK, né.
Então, aí, para a gente calcular o diagrama de espaço, ele é baseado, nesse caso, do BFSK, né? Então, a gente volta com a estrutura toda, né? Da parte em fase e parte em quadratura. Então, a gente tem a parte de fase e quadratura. Onde eu tenho aí, para um ângulo inicial, φ0 igual a 0, π e si, e 0 o π, né? E o ângulo de TB sempre mais ou menos π sobre 2. Bom, a componente em fase do sinal, então, se 2EB sobre raiz de 2EB sobre TB cosseno do ângulo inicial mais ou menos a fase correspondente ao símbolo, que corresponde a um sinal com envoltório de cosseno, que é a parte em fase. E aí, considerando a fase inicial θ ou π sobre 2, a componente em fase será positiva no intervalo de TB menos TB a TB. Se ela for positiva, então θ inicial é 0, para θ inicial é 0. E negativo no intervalo de menos TB para o θ inicial igual a π. Né? A componente em quadratura, por outro lado, ela corresponde a um sinal com envoltória de seno. Né? Com envoltória de seno. Que, na verdade, onde eu considero a fase em TB igual a π sobre 2 menos π sobre 2, ou menos π sobre 2, né? Então, a componente em quadratura ela é avaliada no período de 0 até 2TB. Então, de 0 até 2TB. Ela vai ser, ela vai ser igual a TB positivo se a fase inicial for, se a fase em TB for π sobre 2, ela vai ser positiva. E se a fase em TB for menos π sobre 2, ela vai ser considerada negativa no intervalo. Negativo no intervalo. Então, o diagrama de espaço fica dessa maneira, né? Aí, observe aí que o sinal da componente em fase depende somente da fase em θ0, independe dos bits que são transmitidos. Né? Mas a componente em quadratura, sim, é que faz a diferença e apresenta lá. Então, veja, a componente em fase depende só do ângulo inicial. A componente em fase depende só do ângulo inicial. A componente não depende do símbolo que está sendo transmitido. Já a componente em quadratura, ela depende do símbolo que está sendo transmitido. A componente em quadratura, então, esse caso aqui, observe que ela depende somente da fase no instante de símbolo, no período de símbolo. Independe dos 2 bits que estão sendo transmitidos antes ou depois. Então, dessa maneira, os coeficientes de estados, né, de espaço de estados, eles vão ficar com S1, que é a integral de ST φ1 de t, EB cosseno de 0, e o S2, né, vai ser integral menos EB cosseno de TB. As imagens são as integrais avaliativas no dobro do período de símbolo, observa, de 0 até 2TB ou de menos TB a TB. Então, eu tenho que avaliar no dobro do período de símbolo. E aí a gente tem que observar também que o deslocamento de um período de bit no cálculo é integral. Né? Um começa de 0, o outro começa de menos TB. Bom, aí, olhando ainda para o espaço, o coeficiente de espaço dos estados, né? O intervalo de tempo de 0 até TB, para o qual os estados de fase igual a 0 e θ igual a 0, θ0 e θTB, eles são definidos, esse estado, né, para o qual eles são definidos, ele é comum nas duas integrais, ou seja, aqui, quando eu integro de 0 até 2TB,
eu estou passando por um valor que vai de 0 a TB. Estou integrando também no espaço de 0 a TB. E aqui, de menos TB a TB, também estou integrando dentro do espaço que vai de 0 a TB, né? Por isso que eu estou falando. Essa parte é comum nos dois. Então, o que acontece? O modulador vai ficar um pouco mais complexo, né? É como se eu tivesse aqui os filtros específicos para cada função, né? Para cada frequência de transmissão. Então, eu vou gerar aqui o cosseno de 2πfc, que é a frequência da portadora. Vou multiplicar por cosseno de πt sobre 2tb. Né? Ele vai, então, gerar aqui... E eu vou filtrar, né? Aqui vai passar o referente à frequência 1, aqui vai passar o referente à frequência 2. Né? Eu vou somar aqui a frequência 1 e a frequência 2. Né? Então, eu vou ter um φ1 aqui e multiplicar por uma amplitude específica, lá por um A1 de T. E aqui é o mesmo caso, né? Só que aqui eu vou pegar a soma da primeira, a F2, e subtrair a segunda. Né? E aí eu vou ter o zero. Que é justamente quando eu desmembro, faço o desmembramento das funções lá para mais ou menos seno de... para mais ou menos o seno de 2π, que é a parte em quadratura, né? Quando eu somo os dois sinais, então eu tenho o meu sinal MSK. O demodulador, o sinal vai chegar, eu vou multiplicar por cada uma das funções base, integrar, né, aí separadamente, aí agora o correlator na parte, para o bit 1, eu tenho de menos TB a TB, para o bit 0, de 0 até 2TB, né? Integração. E aí vou fazer a decisão a partir do threshold de 0, né, e estimar a fase de chegada, né? Se saiu em 0, se saiu em TB, dependendo da fase inicial. E aí vou ter um circuito lógico aí para fazer o interleave dos bits, porque eu estou avaliando durante 2 períodos de bit, né? Então sempre está chegando aqui o que interessa em 2 bits, eu tenho que fazer o interleave aí de acordo com as fases dos sinais. Repare então que o demodulador é um pouco mais complexo, que tem essa parte lógica aqui de interleave, assim como o modulador também, né? Mas em compensação, você tem aí uma probabilidade de erro raiz de 2 vezes menor, menor, né? A mesma probabilidade de erro que a gente tem no BPSK, com distância raiz de 2 vezes maior entre os símbolos. O espectro de potência, né, do sinal MSK, ele decresce com o inverso da quarta potência, ao passo que no QPSK decresce com o inverso do quadrado. Isso faz com que o MSK não interfira tanto fora da banda de interesse, né? Os lobos laterais são menores ainda. Bom, aí os sinais das mensagens, definidos como SI igual a raiz de 2E sobre T. E agora aqui nós estamos generalizando, né? Fazendo generalização. Em vez de trabalhar aqui agora MSK, que é a fase mínima, então trabalhando com M área, né? Onde esse M aqui pode ter vários símbolos, pode representar vários símbolos. Então MFSK. E aí a gente vai variar o quê? Usando aquele NC mais I, né? E o I pode variar aí de 1 até M. Onde a gente tem M símbolos aí, onde log 2 de M vai representar o número de bits que eu vou transmitir em cada portador. Os sinais da mensagem são ortogonais entre si, uma vez que os sinais individuais são separados em frequência de 1 sobre 2T, né? Período de símbolo. E eu calculo então a frequência central como NC sobre a frequência da portadora, né? Como NC sobre 2 período de símbolo. As funções base são dadas por raiz de 2 sobre T. T agora eu digo T porque agora é o período de símbolo, não é mais o período de bit, porque não é mais binário, né?
cosseno de π sobre t, nc mais it, onde o i varia de 1 até m. Ou seja, a gente pode usar o próprio conjunto de sinais da mensagem como função de base após a devida normalização de energia. Né? Só tirar o raiz de E, né? Como eficiência espectral, né? A gente viu a eficiência espectral do PSK, do QAM, né? Então vamos ver a eficiência espectral do MFSK. Bom, a gente considera o espaço entre as frequências, né? De metade da taxa de símbolo. Então a banda ocupada que seria a banda ocupada pelo MFSK. Então a banda é igual a M sobre 2TB, onde M é o número de símbolos. Lembrando que o período de símbolo é dado por T igual a TB log 2 de M. Então a eficiência espectral, né, basta a gente fazer alguma manipulaçãozinha, é a taxa de bits dividido pela largura de banda ocupada. A taxa de bits, largura de banda ocupada, é 2T sobre M. Né, tirando daqui, né? Invertendo aqui. Né, a largura de banda ocupada é M sobre 2T. Então, como está sobre B, eu tenho que inverter aqui, 2T sobre M. Daí, então, como T é TB log 2 de M, né? Esse período do símbolo é o período de bit log 2 de M. Então, eu tenho RB 2TB log 2 de M. RB é o inverso de TB, né? Então, vou simplificar aqui. Vai ficar, então, 2 log 2 de M sobre M. Essa é a eficiência espectral. Que nos dá aí, para o binário, 1, para o quaternário, 1, para o né? Para 8 símbolos, 0,75, para 16 símbolos, 0,5. Repare, então, que a eficiência espectral ela vai reduzindo à medida que eu tenho... aumento o M. À medida que o M aumenta, que o número de bits, de símbolos que eu levo aumenta, a eficiência espectral vai diminuindo. Então, ou seja, o MFSK tem uma eficiência espectral, na verdade, ele é espectralmente ineficiente, né? Ok? Você vai reduzindo à medida que eu aumento, não tem sentido ficar aumentando o número de símbolos que eu vou transmitir. Essa é a probabilidade média de erro, de acordo com o número de símbolos que eu estou usando. O limite para m igual a 2, o limite vai se tornar uma igualdade, né? E além disso, vai ser uma boa aproximação para uma probabilidade de erro menor do que 10 a menos 3. Então, normalmente eu tenho a probabilidade média de erro menor do que isso aqui, né? Quando o m é igual a 2, isso tende à igualdade. O limite vai se tornar igualdade. Bom, tem ainda os sinais de fase desconhecida, ou seja, a distorção do sinal causada pelo meio de transmissão pode alterar a fase do sinal recebido. Em alguns casos, o receptor pode não ser capaz de recuperar a fase. A recuperação da fase na recepção pode requerer circuitos muito complexos, né? Pode-se evitar o emprego da recuperação de fase à custa de uma degradação de desempenho. Isso é possível. A recepção sem recuperação de fase a gente chama de recepção não coerente. Então eu não recupero a fase da portadora, eu tenho então uma recepção não coerente. Uma vez que a fase da portadora é desconhecida, o receptor não pode confiar na amplitude como o único discriminante possível, né? Então, esse aqui é o problema. E aí temos alguns exercícios do Huygens, né? Vocês podem fazer e vamos ficar por aqui, a aula de hoje, até o nossa próxima videoaula.